Olá, caríssimos alunos. Hoje a nossa aula será sobre a tutela constitucional da fauna, 24ª aula. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, vamos então dar início a esta aula. O artigo 225 da Constituição Federal estabelece, no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Portanto, nós compreendemos que, à luz do artigo 225 da Constituição Federal, existe uma proteção em nível constitucional para a fauna brasileira. Daí decorre, meus amigos, a teor do inciso 7º do parágrafo 1º, que proteger a fauna e a flora, vedadas as formas da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica. Isto significa o quê, professor Francisco? Significa dizer que o legislador permite o uso e a exploração da fauna brasileira, desde que sejam protegidos os sistemas ecológicos, com vistas a preservar esses sistemas ecológicos e evitar, na forma da lei, a degradação desse ecossistema ou dos vários ecossistemas existentes no Brasil. Meus amigos, em termos de legislação infraconstitucional, nós vamos encontrar a Lei 5.197 de 1967, que nada mais é do que o Código de Caça. Na Constituição Federal, artigo 23, inciso 7º, nós vamos encontrar a competência da União para legislar em matéria referente à fauna. A Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, protege também a fauna, entre outras disciplinas. A partir de agora, é importante que os senhores compreendam que existe uma proteção em nível constitucional, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Existe uma proteção em nível infraconstitucional, portanto, abaixo da Constituição, nessas legislações de que vos falei. Primeiro ponto fundamental, a que os senhores tenham compreensão, é de que nós estamos diante de uma proteção do Estado brasileiro. Portanto, esse complexo de legislações cuida-se de uma proteção constitucional e infraconstitucional, porque o Estado brasileiro, desde 1967, por meio do Código de Caça, estabeleceu uma política pública e uma política de Estado tendente a preservar os ecossistemas marinhos e terrestres, onde a caça deva ser preservada e mantida, assegurando o equilíbrio ecológico desta geração e também para as futuras gerações. Se é uma política de Estado, se é uma política de governo, cabe a todos, Estados, União, municípios, Distrito Federal e a todos nós, mover esforços para proteger os ecossistemas que estão compreendidos na fauna. Vamos ao artigo 23, inciso 7º da Constituição Federal. Artigo 23, inciso 7º da Constituição Federal. Lá está escrito: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios, inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Portanto, o que existe aqui, caríssimos? Existe uma proteção em nível federal, estadual e municipal, uma proteção e uma competência concorrente. E, ao mesmo passo, é uma competência comum. Então, a União está no topo da Constituição Federal, na tipologia constitucional. Ela é a primeira a estabelecer normas de proteção e de defesa da fauna, da flora e das florestas brasileiras. Esta competência também ela é concorrente e comum dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. E se porventura, professor Francisco José, os estados da federação não fizerem a disciplina, pode o município fazer? Sim, pode. Porque esta competência ou este mandamento, ela emerge diretamente desse artigo 23, inciso 7º da Constituição Federal e também o artigo 30 e inciso 1 da mesma Constituição estabelece que pela situação local, pela preservação local, o município tem o seu interesse de preservar os ecossistemas. Portanto, na omissão ou na falta de atuação de um dos estados da federação, ou até mesmo da União, pode e deve o município agir no sentido de produzir norma para a proteção e para a defesa da fauna brasileira, ok? Vamos dar continuidade a este nosso encontro, passando para a mensagem seguinte. E a mensagem seguinte, caríssimos, vai dizer o seguinte, que a Lei 6938 de 81, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu como uma finalidade daquela norma a seguinte disposição. Entende-se por recursos ambientais a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Percebam aqui que existe uma finalidade espetacular nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos ao artigo 3º, inciso 5º, que nós acabamos de ler, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, para que nós façamos uma análise mais aprofundada deste tema. Pois, muito bem. Percebam que, de antemão, o artigo 3º diz o seguinte: para os fins previstos nesta lei, entende-se por recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar, a biosfera, a fauna e a flora. Portanto, a fauna é um recurso ambiental, porque ele está dentro do contexto do meio ambiente. Nós vimos que o meio ambiente é um conjunto de interações físico-químicas que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ora, meus amigos, se a vida é regida em todas as suas formas no contexto de meio ambiente, está muito claro que nesse contexto se insere a fauna brasileira. Logo, nós temos que fazer esta análise funcional e estruturante do ordenamento jurídico. E a disciplina da fauna coloca em evidência esta análise ampla e difusa. Vamos ver aqui uma outra disposição legal que faz-nos compreender dessa tutela constitucional da fauna. Lei 11.959 de 2009, que estabelece a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável da
arquitetura e da pesca. Estabelece o artigo 2º desta Lei 11.959 de 2009. Para efeito desta lei, considera-se, inciso 3º, pesca, toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros. Por que, caríssimos, estamos citando esta lei quando tratamos da proteção constitucional da fauna? Porque em matéria de direito ambiental e proteção do meio ambiente, nada pode ser analisado de forma estanque, de forma isolada, sem que se faça uma análise multifacetada do ordenamento jurídico, como de fato nós estamos fazendo aqui. Compreendam, portanto, que várias são as legislações infraconstitucionais que tratam da proteção da fauna. Vamos avançar, meus amigos, no debate desta matéria absolutamente indispensável. Eu pergunto aos senhores, qual é o objeto da proteção nesse conjunto de normas que eu expus aos senhores? Qual é o objeto? O objeto da proteção da fauna é o conjunto de animais que vivem numa determinada região do ambiente ou do período geológico. Veja bem, de acordo com Edson Milaré, o objeto da proteção da fauna é o conjunto de animais que vivem numa determinada região, ambiente ou período geológico. Então, numa determinada região, como a Amazônia, a Caatinga, o mar territorial ou o Pantanal Mato-Grossense, são regiões distintas do país em que a fauna é amplamente presente nessas regiões e, portanto, em determinados períodos geológicos da natureza, esses animais merecem e carecem de proteção para garantir o quê, professor? Para garantir a sustentabilidade dos meios ambiente onde estes animais estão e, portanto, para garantir o conceito de sustentabilidade. Dito isso, é preciso que eu e os senhores compreendam que a caça e a pesca no Brasil são autorizados e, em alguns casos muito particulares, eles não são autorizados, e especialmente aqui em relação à pesca em período da desova, por exemplo, um período em que os peixes eles se reproduzem, nós temos muito claro que aqui existe uma vedação expressa da norma jurídica. Vamos fazer uma análise, caríssimos, à luz da Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, Código de Pesca. Está escrito no artigo 1º, e eu vou trazer para os senhores aqui, para que possamos fazer uma análise mais ampla. Estabelece o artigo 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibido a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Então, caríssimo, existe uma proteção legal no âmbito da Lei 5.197, Código de Pesca, para que haja uma proteção. Veja bem,
Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, em que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Então, aqueles animais que estão fora do cativeiro, quer dizer que não estão sendo objeto de produção e que vivem em seu habitat natural, a lei lhes assegura proteção em nível infraconstitucional, evitando a caça, evitando a pesca, portanto, tem o objetivo de assegurar a sustentabilidade do ambiente ecológico. Professor Francisco José, continuando esta proteção da fauna, é proibido o exercício da caça profissional? Vamos lá, então, no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentar do Poder Público Federal, artigo 1º da mesma lei. A utilização, perseguição, caça ou apanha espécies de fauna silvestres em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, que é o parágrafo 1º, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo esta a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Vejam que, ainda que eu seja proprietário de terra particular com a presença de animais silvestres, ainda assim a caça me é proibida, a não ser que haja regulamentação pelo o governo federal, o governo local, porque, como disse, os estados da federação, eles têm competência concorrente e comum para legislar e para normatizar. Prossegue o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 5.197. Nestas áreas, para a prática do ato de caça, é necessário consentimento expresso ou tácito dos proprietários. Então, não é qualquer outra autorização. Além de haver autorização do ato administrativo do Poder Executivo local, é preciso que os proprietários concedam o seu assente, o seu consentimento para permitir a caça ou a pesca. Qual é, professor Francisco José, a natureza jurídica da norma de proteção à fauna? A norma de proteção à fauna, caríssimos, possui a natureza jurídica de norma de direito público. A fauna silvestre passa a ser um bem jurídico de natureza pública, com o traço característico da administração pública, de estar vinculada não a uma vontade, mas a um fim. Qual é o fim público, caríssimos, da preservação da fauna, dos animais, da floresta e da pesca? O fim público é manter o equilíbrio ecológico desses ecossistemas, ok? Destas regiões que são habitadas por animais e na mesma linha de raciocínio na fauna. A proteção, portanto, vai de encontro à determinação do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece como dever jurídico do Estado e do poder público de preservar a vida em todas as suas formas para estas gerações e para as futuras. Portanto, o fim é público, a natureza ela é comum e o bem protegido aqui é um bem de natureza difusa,
porque interessa a todos, ok? Vamos trazer para os senhores a compreensão aqui de um autor muito importante no direito ambiental brasileiro. Trata-se do professor Paulo Afonso Leme Machado, a quem disse: a fauna silvestre não constitui bem de domínio privado da administração pública ou bem patrimonial, do qual a União possa utilizar-se para praticar atos de comércio. Por isso, é importante classificar esse bem público como bem de uso comum do povo, verificando-se que, como a União, pode exercer o domínio sobre a fauna silvestre. Portanto, caríssimos, nós temos um bem de domínio comum e de uso comum do povo, embora o Estado mantenha o controle legislativo da produção da norma de proteção, ele é um bem de uso comum do povo, cuja essencialidade está no cerne da proteção do meio ambiente. Classificar a fauna como pertencente ao domínio eminentemente da União tem suas consequências jurídicas a serem colocadas em relevo. Como se exerce o domínio e qual a sua medida é a matéria com profunda repercussão para a conservação da fauna silvestre. Domínio eminente não traduz necessariamente direito de propriedade sobre um determinado bem. E por que não? Porque o domínio é o poder jurídico de controle, de disciplinar normativamente a fauna e estabelecer, quando permitido, a forma de uso. Especialmente, nós estamos falando da caça e da pesca para consumo humano. Então, quando o legislador e quando o intérprete da norma jurídica disse que a União tem um controle, tem o domínio, este domínio não quer dizer o domínio de direito de propriedade, mas o domínio no sentido de estar sobre a União, o controle normativo, o poder jurídico de estabelecer normas e de exercer o poder de fiscalização. Não no sentido da União dizer assim, é minha e por ser minha, jamais ninguém pode pôr a mão. Não é este o sentido que lhe é dado pelo direito de propriedade, como o próprio nome sugere, propriedade. E a competência material da fauna? Como nós já fomos no artigo 23 da Constituição Federal, nós devemos repetir: competência material, que é a competência normativa para produzir a norma jurídica. Nós temos que a competência é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Mais uma vez, meus amigos, eu digo com poder e com autoridade, esta disposição do artigo 23, inciso 7º, deve ser lido, compreendido, analisado e interpretado à luz do artigo 225 da Constituição Federal, que, como sou sedício, impõe o dever jurídico de preservar e de proteger o meio ambiente de todos que estão em sociedade, de todos os entes políticos e também de cada um de nós. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Amém? Ou misericórdia? Amém? Porque isto é uma grande graça do ordenamento jurídico. O objetivo, portanto, que se deve ter claro numa análise funcional estruturante é efetivar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para isso, é necessário proteger a fauna e a flora, vedando as formas da lei as práticas que coloquem em risco
a função ecológica, evitando a extinção das espécies. Portanto, o legislador nada mais fez do que assegurar de forma categórica a preservação desses ecossistemas. Professor Francisco, como é feita a tutela da fauna em juízo? Eu vos explico. A tutela da fauna brasileira em juízo se faz por meio da atuação do Ministério Público, que recebeu missão constitucional. E esta missão constitucional, meus amigos, está no artigo 29, inciso 1, que diz: a ação penal pública, inciso 3, para promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger o meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Portanto, o Ministério Público é um grande interlocutor entre a sociedade civil organizada e o Estado na defesa do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Portanto, a tutela dos interesses difusos e transindividuais foi atribuída pela Constituição Federal, artigo 129, inciso 1, ao órgão autônomo do Ministério Público. Olha que coisa linda. Portanto, embora o Ministério Público possa e deva exercer a ação de reparação por danos ambientais, a ação civil pública, com os pedidos de tutela de urgência e de evidência, está claro que qualquer particular pode levar ao conhecimento do órgão ministerial, a notícia do dano ambiental, do dano às espécies animais, à pesca, à fauna e à flora. Quais são, professor Francisco José, os instrumentos judiciais de proteção da fauna? Muito bem, nós temos como primeiro grande instrumento judicial a ação civil pública, estabelecida pelo artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal e pela Lei 7.347 de 85, lei que normatiza a ação civil pública. Vigora aqui, caríssimos alunos, o princípio da precaução, que obriga o ente ministerial a promover a ação civil pública com o escopo, com o objetivo e com a finalidade fundamental de preservar o meio ambiente e as espécies nelas existentes. Nós estamos, portanto, de uma legitimidade ativa garantida no âmbito da Constituição e da lei infraconstitucional. Ao lado do Ministério Público, concorre também os estados da federação e os municípios, e as sociedades de economia mista e as associações civis, porque lhes foram outorgados, no termos da Lei 7.347 de 85, Lei de Ação Civil Pública, a competência e a legitimidade ativa para a defesa do meio ambiente. A ação civil pública prevista no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, são para crimes ambientais contra a fauna brasileira. E todas as demais medidas processuais acautelatórias e recursais se constituem também em instrumentos de defesa do meio ambiente e aqui, em particular, da fauna brasileira. Meus amigos, aqui cabe um dado muito importante, um dado histórico muito importante. O decreto 24.645 de 34 previa que os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público. Dispomos do rico e consistente instrumento jurídico para tutelar a proteção ambiental. O MP, portanto, é
o destinatário constitucional da missão de proteger o meio ambiente, porque é um bem de uso comum do povo. Se todos não podem promover uma ação de reparação de danos ambientais, com uma tutela de urgência que evita a exploração de determinado ecossistema, de determinada área ou região, este poder, esta competência constitucional foi atribuída ao órgão do Ministério Público. Portanto, com o advento da Constituição Federal, a fauna passou a ser um bem ambiental difuso. Trata-se, portanto, de uma tutela jurídica dos animais como seres sensíveis, individualmente considerados e não somente de recursos ambientais, ok? Portanto, é importante ter claro isso. Dando mais uma profundidade no nosso assunto, na defesa da fauna brasileira, tratemos agora do assunto relativo aos maus tratos dos animais. Os casos mais frequentes de maus tratos dos animais no Brasil exigem a atuação do Ministério Público na caça predatória, na comercialização da fauna silvestre, na crueldade e maus tratos contra animais. No primeiro caso, na caça predatória, temos o combate, o controle e a permissão para fins científicos, esportivos e de uso da subsistência humana. Isto quer dizer o quê? Se existe a possibilidade da caça e da pesca para a subsistência humana, a caça unicamente predatória para exploração econômica sem a subsistência nela inserida, constitui-se uma infração penal. Se eu, por exemplo, em se tratando de animais silvestres, se eu simplesmente apanhar araras azuis, tatus pebas, tatus canastra, cobras na Amazônia e comercializar esses animais, eu estou diante de uma situação que me leva a responder por crimes ambientais, ok? Também animais que são usados com crueldade, existe o decreto-lei 24645 de 34, que estabelece regras concetâneas para que se evite este uso exagerado desses animais. Existem alguns temas controvertidos quando nós tratamos da fauna brasileira. O recolhimento de animais na rua, por exemplo, para sacrifício, farra do boi, tortura, rodeio, vaquejada e rinha de galos, por exemplo, são aspectos culturais e configuram-se maus tratos. Farra do boi, por exemplo, a decisão do STF, a alegação de que se trata de manifestação cultural, inadmissibilidade da aplicação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Meus amigos, eu, como professor de Direito Ambiental, como humanista e como alguém que prega e que defende, de fato, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, jamais eu posso admitir que a farra do boi seja uma manifestação cultural. É mesmo? Então, por que não coloca o cachorro para fazer farra, então? Quer dizer que eu me valho de animais inocentes para colocá-los eles à própria sorte, conduzindo-os ao sofrimento e até a morte. Isso é expressão cultural? Lamento dizer, mas isto é um equívoco da interpretação da finalidade da norma. A obrigação do Estado é garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não
prescinde da observância da norma 225 da Constituição Federal, que veda a prática que acabe por submeter os animais à crueldade, como é o caso da conhecida farra do boi. Portanto, meus amigos, tudo isso deve ser lido e compreendido à luz dos artigos concetâneos e da norma 9.605 de 98, normas de crimes ambientais. Ao tratarmos dessa questão muito importante, na questão da extração, ou melhor, do uso indevido dos animais na pesca e da fauna silvestre, nós temos que deixar bem claro que deve ser implantado um modelo de gestão ambiental dos ecossistemas. E esse modelo de gestão ambiental incumbe as cooperações técnicas, como órgão do IBAMA, na importação e das exportações de animais, por meio de estudos com a CTN-Bio, pesquisa científica, portanto, eu posso usar os animais para pesquisa científica, e o manejo da fauna e da vida livre em cativeiro. Então, tudo isso deve ser analisado de muito perto pelos órgãos que fazem o controle da gestão desses ecossistemas. A norma jurídica, meu caro amigo, deve ser usada para atender suas finalidades expressivas. E o uso de animais, professor Francisco, para fins científicos é admissível? Sim, nos termos da Lei 11.798, de 8 de outubro de 2008, que regulamentou o artigo 225, inciso 7º da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico dos animais. Ok? Então, isso é muito importante que eu e você tenhamos esta compreensão. Vamos analisar agora, meus amigos, alguns aspectos estabelecidos na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, quando trata da questão relativas ao uso indevido. Vamos lá? O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais estabelece: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativas ou de rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo obtida, estabelece pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. A crítica que eu faço aqui, meus amigos, que a detenção de 6 meses a 1 ano praticamente não muda o comportamento do ser humano, que desordenadamente faz uso da fauna para o seu uso, seu empreendimento econômico contrário à lei. Acredito que pelo menos uma pena de 1 a 4 anos, ok? Que poderia ser agravada caso se verificasse que o agressor estivesse cumulando esses animais desordenadamente. Cabe ao juiz, no caso concreto, fixar como potencialidade o agravamento da pena. Então, essas coisas precisa ter muito claro que não é fácil fazer. O artigo 32 diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É muito pouco, minha gente. Tá certo que o professor Gilberto Passos de Freitas, que foi um dos grandes responsáveis pela criação dessa norma, ele diz: olha, não é o objetivo do legislador apenar ou tornar recluso uma pessoa. Ah, não? Se não é, então qual que é? Por isso que nós vimos no Brasil, aí afora, né,
o tráfico de animais silvestres, com a pena tão branda como esta, esses traficantes de animais, genocidas dos animais silvestres, né, diga-se de passagem, o que vai gerar? Vai gerar uma acomodação e um uso sempre indiscriminado desses animais para fins comerciais, ok? É isso. Então, a norma carece, ao meu ver, de uma eficácia maior que somente se fará sentir com o apenamento do infrator, ok? O artigo 34 da mesma lei diz o seguinte: pescar em período na qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Este caso aqui, meus amigos, é a chamada pesca em período em local interditado. Eu creio ainda e mantenho minha posição de que a pena é branda. Por quê, professor? Porque até aqui essas penas poderão ser objeto de negociação. Por meio do quê? Por meio de ajustamento, de termo de ajustamento de conduta, por meio de termo para não persecução penal. Então o cidadão ele vai pagar uma multa pequena, ele vai voltar para o seu negócio ilegal. Então, eu creio que estas leis carecem no Brasil de uma mudança mais rígida, mais sólida. Por que os ecossistemas brasileiros são tão danificados? Porque a lei é muito branda. A lei sendo muito branda, aquele que é agressor da lei, da norma jurídica, ele vai continuar sendo. Por quê? Porque a pena é branda e as multas raríssimas delas, muitas vezes não são pagas e, portanto, a própria norma deu, escute bem, deu tutela à ação ilícita mutatis mutandis. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente, pena, reclusão de 1 ano a 5 anos. Olha, aqui está bem, viu? O legislador já melhorou, mas poderia dar aqui uma pena mínima de 2 anos. Por quê, professor? Porque você imporia ao cidadão a possibilidade dele cumprir a pena mínima, cumprir 6 meses de pena, pelo menos, ok? Na hipótese de um sursi condicional da pena, iria gerar para ele também consequências jurídicas, em caso dele vier a praticar novo crime. O artigo 36 afirma, para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécies dos grupos de peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. É isso, meus amigos. O artigo 37 fala da excludente da ilicitude em matéria de fauna. Não é crime o abate de animais quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Este artigo 37 estabelece as hipóteses em que não é lícito, ou melhor, a hipótese em que é lícito a prática de atos que buscam estabelecer condições de sustentabilidade da própria vida da pessoa, ok? Então, meus amigos, este caso é muito relevante para o Brasil. A proteção da fauna, da pesca, dos animais,
se constitui num modelo absolutamente muito importante, que cada um de nós devemos ter claro no ordenamento jurídico brasileiro. Para finalizar a nossa aula sobre fauna e tutela constitucional da fauna, é preciso sempre fazer uma análise funcional e estruturante de toda esta disciplina que nós acabamos de tratar. Nunca perca de vista que o profissional do direito, especialmente aqui do direito ambiental, jamais pode fazer uma análise estanque ou isolada da norma jurídica, sob pena de não fazer uma defesa condizente com o que tem direito o seu cliente. Com esta aula de hoje, eu finalizo este nosso encontro e vou fazer um encontro único para fechar o nosso curso de Direito Ambiental. Um grande abraço e meu muito obrigado a todos.